Senhor presidente, eu queria discutir logo um assunto que quase nenhum orador anterior focou, que é a questão do orçamento. Todos os senhores solicitaram, logicamente, reajuste no orçamento, tendo como referência um percentual de 2% do orçamento. Só duas políticas públicas têm orçamento definido. Educação 25% e 15% saúde. Nenhuma outra tem. Mas quando a gente verifica a apresentação recorrente das Forças Armadas, a gente percebe um paradigma que os senhores têm que enfrentar. Um dos eixos principais, inclusive do presente e futuro, é a guerra cibernética. A guerra cibernética ela vai ter mais equipamentos do que propriamente homens e mulheres. E o custo das Forças Armadas do Brasil, em relação ao pagamento dos salários e pensionistas, é o quarto mais alto do mundo, conforme estatísticas. Não sou eu que estou inventando, foi o que os senhores apresentaram. Então, como é que vai resolver esse paradigma? Que hoje, como foi apresentado pelo almirante Batista, principalmente em relação à questão da aeronáutica, a força mais jovem, são os drones, são os mísseis, é a inteligência, e a gente tem um peso, repito, de salários e de pensionistas. Queria que os senhores possam aprofundar. A outra discussão é quando o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, ele faz uma discussão a importância da sociedade se envolver, deputado Pedro Vilela. Mas não pode ser só retórica, ela tem que ter envolvimento mesmo. E a gente percebe que na composição das Forças Armadas, em relação ao GSI, que tem relação, a gente verifica uma composição muito pequena da sociedade civil. A sociedade civil quase que não participa do processo. A gente tem duas políticas públicas que a gente tem um controle social fundamental, que é a educação e que é a saúde. Quando as Forças Armadas irão efetivamente dar abertura para, na composição do seu planejamento e das suas ações, a gente tem a sociedade civil e os poderes constituídos fazendo a composição. Porque, na palavra do ministro da Defesa, as Forças Armadas não somente para as Forças Armadas, da sociedade. E para isso tem que ter participação no processo. E aí, ministro, só a título de informação que eu gosto de verificar muita imagem. A apresentação que o senhor fez do Ministério da Defesa, um dos primeiras fotografias aparece 3 homens, diferente da exposição do Exército da Aeronáutica. Eu já deixaria como sugestão da próxima apresentação, na fotografia que o senhor fez do Ministério da Defesa, coloca uma mulher, né? Já que tem um papel fundamental nisso. Parece que as mulheres não chegaram no Ministério da Defesa. E fotografia tem um peso enorme sobre isso, né? E quem sabe, num futuro debate aqui, a gente tenha nas Forças Armadas uma comandante mulher, que isso é fundamental nesse desafio do paradigma nacional e internacional. E, por último, a exemplo da deputada Perpétua, não vou repetir aqui, fiquei muito preocupado, ministro da Defesa. Aquela nota que foi divulgada pela sociedade, eu entendo que foi uma nota muito dura, que não teve consonância com o Estado Democrático de Direito. Afinal de contas, o artigo da nossa Constituição, os poderes são harmônicos e independentes. E as Forças Armadas não é poder. Inclusive, não é nem poder moderador. Poder no Brasil é o executivo, legislativo e judiciário. E na fala do brigadeiro Batista Júnior, e concluo, que um dos motivos principais que ele destaca, eu concordo, comandante, é o patriotismo. E o patriotismo, na minha visão, é respeitar a Constituição Federal. Muito obrigado.